Meu nome é Jean Cavalcante, sou químico, sou docente na área, sou instrutor e tutor, né? E desejo que todos estejam bem, tá? E a gente vai para a próxima aula, a aula de número 1 e 2. A primeira foi introdução à química, essa segunda, agora o assunto vai ser matéria. A química é composta por matéria. A gente viu sobre matéria visível, matéria invisível na primeira aula. Agora a gente vai falar mais sobre ela, sobre matéria. Tem aqui o Pix, o número do Pix para apoiar o nosso canal. Fique à vontade para mandar para o que você tiver à vontade, tá? E agora a gente vai. Bom, matéria. Primeiro item que a gente tem que saber, tem que aprender, o que é matéria. Matéria é tudo. E essa é a definição de matéria mais simples, tá? Matéria é tudo que possui massa, ocupa lugar no espaço. No meu livro de química tem uma definição de matéria mais adequada. Essa é a que a gente vai aprender, tá? Desde o ensino fundamental, médio, universitário. É tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. No meu livro tem uma definição de matéria mais adequada. Ele fala que ocupa lugar no espaço, mas tem a matéria visível e invisível. Ele tem uma complementação, tá? Referente ao que foi explicado na primeira aula. Bom, a matéria ela tem o que chamamos de força de coesão. A força de coesão é uma força que une as moléculas, que faz com que a matéria unam-se, tá? É de união, coesão, união. E a força de repulsão é a força que repele, onde elas começam a se repelir, ok? Ok. Estados da matéria, tá? O estado da matéria que a gente conhece, os mais comuns são os três estados, são sólido, líquido, gasoso. Mas ainda existe o quarto estado, que é o plasma. Depois existe o quinto estado, que é condensado de boro, alguma coisa assim. Só que por enquanto a gente vai ficar só nesses três estados da matéria. São sólido, líquido e gasoso. Mais para frente a gente vai ver mais sobre o plasma. Não, aqui no final a gente vai ver um pouco sobre o plasma. E depois, mais para frente, a gente vai ver sobre condensado de boro. Tá? Bom, para que aconteça a transformação na mudança de estado físico desta molécula, tá? Da água no caso, físico dessa molécula e matéria, é necessário dois itens que foi falado lá na primeira aula. Eu preciso de temperatura e preciso de pressão. Né? Então, quando aumenta a temperatura e aumenta a pressão, eu vou ter a mudança de estado físico do sólido para líquido, líquido para gasoso. Quando eu diminuo a temperatura, diminuo a pressão, eu vou ter também essa mudança de estado. Tá? Mais para frente, uma aula sobre. É, tem uma aula específica sobre isso mais à frente. Isso aqui é só para ter uma noção de que a gente precisa de pressão e temperatura para que a água, por exemplo, vamos usar a água, que é o elemento mundial, né, da sobrevivência de tudo na Terra. Ela passa do processo sólido para líquido e gasoso e ela precisa desses elementos, pressão e temperatura, para poder fazer essa mudança de estado. Estado da matéria, a gente tem um sólido. O sólido, no sólido, no caso eu coloquei aqui mármore, granito, pedra, rocha, pode ser gelo também, tá? No sólido, essas fotos, esse material aqui fotográfico, tem uma plataforma chamada Teacher, com Y no final, que é professor. Ela ajuda você a montar plano de aula e tudo mais. Aí eu pego algumas coisas de lá e monto o meu plano de aula. Eu não copio de lá, eu monto o meu plano de aula e pego algumas fotos, algumas ilustrações. Então, estou revelando a fonte aqui porque é necessário, tá? Os créditos das fotografias, dos desenhos aqui da plataforma chamada Teacher, com Y no final. Então, no estado sólido, a água no estado sólido, que a gente vai falar sobre a água, porque ela é universal, tá? É, é essencial para a sobrevivência de tudo nessa Terra. No estado sólido, a coesão, a força de união dela é maior que a repulsão. Ou seja, ela se une e aí elas começam a se solidificar, que elas têm essa união. Então, as substâncias possuem uma forma, tá, definida, no caso, tá? Possui uma forma definida,
e ocupa um volume definido. Tá? Uma pedra de gelo ela tem uma substância definida. Uma pedra ela pode ser quadrada, pode ser retangular, pode ser um paralelepípedo. Ela tem uma forma definida e ocupa também um volume definido. Dá para você medir ali em cúbico quanto que ela está ocupando. As moléculas estão bem organizadas, estão bem alinhadinhas e a força de coesão a que une elas, entre elas, são maior do que a força de repulsão, as que se repelem, tá? Ou seja, a força que as une, coesão, são maior que a força que repele, a repulsão. Então, bem aqui embaixo, você vai encontrar aqui, ó. Deixa eu só achar aqui. Computador, caneta, amplificador. Queria achar o laser aqui. Mas vamos aqui, ó. Essa coesão aqui, isso aqui é maior que a repulsão no estado sólido. Tá? No estado sólido, a coesão é maior que a repulsão. Por isso, por esse fenômeno que acontece aqui do estado da matéria, a água se solidifica. Já na rocha teria uma explicação mais diferente do que a gente está elaborando agora. Tá? Estados da matéria. Tá? Agora a gente vai para o estado líquido. Ó, no estado líquido, a água está mais livre. Tanto a coesão, a força de união, quanto a força de repulsão, elas são iguais, elas são semelhantes. A gente costuma chamar cientificamente semelhantes. Por exemplo, a coesão é uma repulsão, né? Ó, a coesão é igual a repulsão. Então, ó, no estado físico, no estado líquido da molécula, físico da molécula, ela ocupa um volume específico, sendo que a forma pode variar quando colocamos água em recipientes diferentes. Ela torna a forma dos recipientes, mas o volume pode variar de acordo com a quantidade, né, no, com a quantidade. No estado líquido, as forças de coesão que une ela de coesão e repulsão entre as partículas da molécula que une, né, as partículas das substâncias, estão na mesma intensidade. A água ela é considerada como conforme. Por que conforme? Você coloca ela no copo, ela vai tomar a forma do copo. Ela é conforme. Se você colocar uma pedra dentro do copo, ele não vai tomar a forma do copo, ele vai continuar só uma forma. Então, ela é não conforme. Então, a água é considerada conforme, ela se conforma de acordo com o recipiente. Vamos seguindo aqui mais para frente um pouquinho. Então, o terceiro estado da matéria, estado gasoso, tá? Onde é o gás, são vapores, onde a força de coesão, de união deles, é muito menor e a força de repulsão é muito maior. O gás, ele se repulsa um do outro. Ele fica agitadíssimo dentro do recipiente, dentro do cilindro. Então a repulsão dele é muito maior que a força de coesão. Por isso que esse é o motivo da tensão dele, que eles tendem a explodir. Tá? Eles tendem a vazar quando tem qualquer fresta, que a pressão dele lá é muito grande. Eles estão se repelindo o tempo todo. Eles batem um no outro, se repele, bate na superfície do cilindro, volta, fica agitadíssimo. Então isso aí tem a consequência da explosão se não tiver no recipiente adequado, que seria cilindros adequado para isso. Bom, no estado físico gasoso da matéria, as moléculas, né, as partículas do vapor da água, H2O, né, passam a estar em uma intensidade de agitação grande, elas estão agitadas. E a substância não possui uma forma definida. Tá? Eles vão estar ali presos, se você tiver uma fresta, ela sai, ela não se define nenhuma forma. E nem volume definido. Ou seja, se não tiver um recipiente, elas dispersam-se, elas se espalham, dispersar é se espalhar. Elas dispersam-se, que essa é a palavra científica, pela atmosfera, mas havendo um recipiente, tá? No caso dos gases, elas adequam-se à forma e o volume do recipiente no qual
neste estado gasoso as forças de coesão são baixíssimas e aumenta a facilidade de movimento das partículas, elas ficam agitadas. Tá? Então, muito interessante isso daqui. Tá? E daí tem mais um motivo de risco de explosão, porque a gente sabe que a pressão é intensa dentro do recipiente. Ok? Indo agora para o quarto estado da matéria, que é o plasma. Né? O plasma é o quarto estado da matéria, caracterizado por ser um gás por, ionizado composto por partículas eletricamente carregadas. Por exemplo, um raio plasma pode ser um plasma. E a aurora boreal é feito de plasma, ele está falando que é gás ionizado, composto por partículas eletricamente carregadas. Se na atmosfera a gente tem íons, a gente tem gases e tem partículas, e ela começa a mudar de cor, ela é um plasma. Bom, antigamente tinha umas TVs chamadas TVs de plasma, né? Ela usa dois gases, eu não estou bem lembrado se era xenônio ou era. Tinha uns gases que ela tinha uma reação química, ela era estimulada pela eletricidade, onde gerava imagem. Não durou muito tempo essa TV, mas há algum tempo atrás eu tinha visto uma televisão dessa daí enorme, grande, que é a TV de plasma. E algumas indústrias ela utilizam o sistema de plasma através de gases para poder ter alguns produtos industriais que eles precisam, né? Que nem a luz de neon, né? Ela é A luz de neon ela clareia tal tudo, mas ela tem um tempo depois esse gás fica inerte, os íons começam a se decompor e aquela luzinha ela se apaga, que é aquela luzinha que a gente agita ela acende. Bom, aqui ainda tem mais exemplos sobre o plasma, né? Estado da matéria. O plasma, exemplo, o Sol, ele gera plasma, a luz do Sol, ele gera três radiação, chamada alfa, beta e gama, tá? Mais na frente a gente vai ver isso detalhadamente com os experimentos de alguns cientistas, que vai ser falado qual foi o cientista que fez o experimento, ele descobriu. A aurora boreal, as lâmpadas fluorescentes, elas são estimuladas através de um gás e eletricamente, e os televisores de plasma, que tinha falado, né? Então, o Sol, eles são compostos, né, em algumas estrelas, né, principalmente de plasma, devido às altas temperaturas e fusão nuclear. Então, a alta temperatura e a fusão nuclear, quando ele se funde, ele vai gerar esse plasma. Ok? Aí, mais para frente aqui, é, vai gerar fusão nuclear, vai gerar raios durante a tempestade. Os raios são descargas elétricas que acontecem no estado de plasma. Então, esses raios que atingem as pessoas, a árvore quebra no meio e arrebenta, eles são descargas elétricas que atingem o estado de plasma. Então, a chuva de raio é plasma totalmente. Fala sobre a aurora